Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse novo podcast, A Hora da Ação, apresentado semanalmente por mim, locutor Leonardo Lopes, e é diretamente para a sua web rádio CBR e também o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo a mais esse novo programa. Iniciando o programa de hoje com o título O Xadrez da Vida. Qual é o xadrez da vida? Como nós devemos articular as nossas peças e as nossas atitudes para alcançar aquilo que nós queremos e precisamos alcançar diariamente. Esse é o xadrez da vida, cheio de enigmas, mistérios, surpresas. Assim é a vida, é um verdadeiro jogo de xadrez. Estratégia, é preciso possuir muita estratégia para se vencer no jogo da vida. E ousaria dizer que é preciso mais estratégia para vencer no jogo da vida do que para vencer no jogo de xadrez. Então, esse podcast, o Xadrez da Vida, tem o objetivo de te mostrar o que devemos agir de forma estratégica. Alguns pontos muito importantes contidos no livro As 48 Leis do Poder, que nos orienta a parte estratégica, uma parte que remete muito ao xadrez, de agir com muito pensamento estratégico, pensamento calculado, atitude bem posicionada para alcançar aquilo que você realmente pretende alcançar. E quais as leis do livro que mais traduz esse jogo estratégico do xadrez da vida? Vamos refletir sobre a lei número 15. E a lei número 15 é bem forte, uma lei bem, digamos assim, provocante, e que diz o seguinte: aniquile totalmente o inimigo. Por que ela diz essa afirmação, né? Se você te associar ao xadrez, o jogo xadrez é assim. Quem joga esse jogo sabe que precisa aniquilar de vez o inimigo, ou seja, precisa derrotar o rei oposto, atacar a rainha oposta, ou seja, ir direto para a peça-chave que determina quem vai ganhar ou quem vai perder o jogo. Então, no jogo da vida, de acordo com as 48 leis do poder, diz dessa mesma forma: aniquile totalmente o inimigo. Ou seja, você não pode dar brechas para que o inimigo possa crescer na sua existência. E o inimigo tem várias características e várias perspectivas de se ver. Por exemplo, se você é religioso, você pode entender o inimigo como a maldade, como o diabo. E no sentido de negócios, pode ser o seu concorrente, pode ser qualquer pessoa que está querendo atacar a sua imagem pessoal, querendo atacar a imagem pessoal do seu negócio. Então esse pode ser sim o seu inimigo. Pode ser até uma pessoa que faz muito bem feito aquela coisa que você está naquele mesmo mercado. Então uma pessoa no mesmo mercado seu pode vir a se tornar ou seu parceiro ou seu inimigo, como um concorrente. Lembrando que não devemos levar assim a sério, como se fosse numa guerra, a esse ponto de guerra. Não é por aí, né? Inimigo aqui, não estou comparando com uma guerra entre matar ou viver. Não é por esse lado. Mas é entendermos o jogo estratégico que envolve nas circunstâncias que nós vivemos, independente de qual ambiente nós estamos. Então,
no jogo da vida, nesse xadrez, precisamos constantemente combater algum inimigo. E qual é esse inimigo? Esse inimigo você mesmo analisar dentro de si. E o que diz caso você não aniquile de vez esse inimigo? Segundo as 48 leis do poder, o inimigo, se não for totalmente esmagado, por menor que ele seja, ele vai acabar se transformando em uma fogueira e poderá sim conseguir muito mais força para até mesmo te derrotar. Então por isso que devemos sim derrotar qualquer inimigo. E o inimigo muitas vezes está dentro de nós mesmos. Essa lei aqui é muito profunda e que pode ser analisada de diversas maneiras, de diversas possibilidades. Muitas vezes o inimigo está na nossa mente, na nossa própria mentalidade. Esse pode ser o seu inimigo agora, pode ser o medo. O medo é um inimigo muito forte que não é ninguém, não é uma pessoa física, não é um espírito, é você mesmo, é uma sensação. Sensações, emoções também podem ser os seus inimigos e que precisam ser aniquilados de uma vez por todas, porque se esse inimigo que está te atrapalhando de alcançar o que você tanto deseja ou de realizar uma coisa simples, vai ser até uma coisa simples, algo que te atrapalha de realizar, é preciso ser aniquilado. Assim como a doença pode ser uma inimiga sua e precisa ser aniquilada, precisa ser destruída. Muitas vezes se fala errado, precisamos tratar a doença. Não precisamos tratar a doença, nós precisamos aniquilar a doença, precisamos cortar, banir de vez a doença da gente. Tratar, a gente trata o quê? Nós tratamos o nosso corpo e não destruímos. Mas a doença sim, nós precisamos derrotar, destruir de uma vez por todas, não tratar. Tratar, você está permanecendo com aquilo, só dando um tratamento. Não, a doença ou qualquer situação ruim que te atrapalha, que é o seu inimigo, precisa ser totalmente aniquilado para que ela não volte de uma forma mais forte ainda. Então, muitas vezes você pode ter percebido que quando uma doença não é bem tratada, ou seja, um antibiótico não faz o efeito como deve ser feito, algum remédio, um tratamento, enfim, quando não é realizado da forma correta, quando não é efetivo, quando não aniquila totalmente essa doença, muitas vezes ela volta e ainda mais forte, ainda mais poderosa para destruir qualquer pessoa. Por mais que você seja forte, quando o inimigo não é totalmente aniquilado, ele tem grandes possibilidades de voltar e de voltar muito mais forte. Então, o inimigo pode ser de diversas formas. Eu acredito que você já tenha entendido que essa lei diz que o inimigo pode ser várias coisas, de várias perspectivas. No tempo da Idade Média, o inimigo era o quê? Era um exército oposto, era quando uma tropa ia invadir, um território para guerrear, ele combatia o inimigo. Para eles, aquele outro território era um inimigo que precisava ser combatido, e para os outros que estavam sendo invadidos, recebendo a invasão, o inimigo era aquele que estava invadindo, então precisavam aniquilar. Então ambos queriam aniquilar o outro e vencia quem conseguia alcançar essa meta de destruir por total o inimigo. Quem destruía uma guerra, apenas um pedaço da guerra, uma batalha, não necessariamente se tornava o rei, não necessariamente vencia, porque era preciso aniquilar de vez, ou pelo menos expulsar da região o inimigo para que possa haver um único comando e não dois comandos, E diz aquela expressão, que não é possível ter dois deuses ou dois reis no mesmo local, Então, por isso que se travavam as guerras. Os reis naquela época, alguns eram até vistos como deuses e eram amplamente cortejados, porque apenas poderia existir apenas um vencia a batalha, apenas um era considerado vencedor e o outro era totalmente aniquilado, morto ou feito de escravos. Naquele tempo, o inimigo era visto dessa forma, e hoje é de diversas outras maneiras, de diversas outras perspectivas, inclusive dentro de nós mesmos. Na verdade, sempre existiu dentro do ser humano um inimigo que atrapalha, Nossos próprios sentimentos, nossas próprias emoções sempre existiram, e sempre nós mesmos precisamos conviver com elas, tentando, na verdade, lutando de uma forma mais forte como nós possamos, para que seja de fato totalmente destruído e nós não sejamos destruídos. Existe uma grande máxima que diz assim: ou você domina ou você é dominado. Por que existe essa frase? Porque existem
essa atitude, essa palavra de impacto, ou você domina ou você é dominado. Justamente por isso, porque em muitas situações, não estou analisando todas, mas em muitas delas, ou nós vencemos ou nós perdemos. Não existe meio termo, né? Principalmente na vida, nos negócios não existe meio termo. Você precisa ter atitude, você precisa ter decisão. Se você não tiver atitude, não tiver posicionamento, você vai cair para o lado ruim, né? Vai fracassar, porque aquele que não toma ação vai cair, tende a cair. O que não anda para frente, obviamente vai andar para trás, não vai permanecer no mesmo lugar, porque não existe estabilidade, não existe nada nesse mundo que fique parado e continue ótimo do jeito que está. Não, aquilo que está ótimo, né? Existe um ditado muito ruim que diz que time que está bom não se mexe. Não, time que está bom se mexe e se mexe mesmo, se mexe para melhorar, porque se não se mexe, ele vai ficar ruim, vai piorar e não vai aumentar a performance. No máximo é conseguir manter aquele resultado, mas é possível sempre mais. É aquele que se contenta na média, é aquele que se contenta em ficar sempre no mesmo lugar sem querer avançar, de fato nunca vai avançar e de fato também terá grande chance de recuar, porque quando nós não andamos para frente, obviamente, e é inevitável, iremos andar para trás, porque a força do mundo vai puxar contra, né? Não tem como deixar a vida me levar, como diz um certo pagode, e a vida levar para um local bom. Não, a vida nunca vai levar para um local bom. Do céu, né? Só se vai cair o quê? Chuva. Se você não lutar, não vai alcançar nada. Então o jogo do xadrez da vida é isso, você saber colocar as peças no lugar certo, é saber articular e vencer com tudo, esmagar tudo aquilo que está te destruindo, tudo aquilo que está te amarrando, seja sentimentos, seja outras pessoas que estão ao teu lado, que está te colocando para baixo. Você precisa destruir esses tipos de relacionamento. Existe relacionamento que coloca as pessoas para baixo, que não são relacionamentos saudáveis. Você precisa sim acabar, destruir com esse relacionamento. Não é destruir com a pessoa, não, mas é destruir com esse relacionamento que está sendo doentio. Quantas pessoas passam anos e anos em amizades, em relacionamentos conjugais doentios e não acabam nunca, e se acabam por causa desse relacionamento. Alguns até acabam se matando. Por quê? Porque não souberam aniquilar o inimigo. O inimigo naquele momento era aquela relação que estava horrível, e se não acabou com a relação, eles se acabaram. É isso que acontece em tudo. Se a bebida está se tornando um inimigo, né? Muitas pessoas não conseguem controlar. Essas pessoas são controladas pela bebida. Se você não controla aquilo que você come, se você não controla aquilo que você bebe, você se vicia, e aquilo que era para você controlar passa a te controlar, porque se você não tem mais o controle, você é controlado. Aí volta a máxima que diz essa frase que eu acabei de dizer agora há pouco: ou você domina ou você é dominado. Isso acontece em todas as circunstâncias, né? Praticamente 100% em tudo que você não obtém controle, você vai, percebendo ou não percebendo, vai acabar sendo controlado, né? Isso acontece em diversas coisas. Pense bem, né? Pode parecer um pouco absurdo, mas não é. Tente lembrar agora alguma situação que você não controla. Veja bem, e vai perceber que você está sim sendo controlado. Quer ver? Por exemplo, o próprio governo. A gente não controla o governo, então somos o quê? Controlados pelo governo, porque nós não controlamos. Então aquilo que a gente não controla, a gente é controlado. Mas mesmo, né, nós não podemos controlar o mundo inteiro, isso é fato. Nós precisamos controlar a nossa própria vida, e muitos não controlam sua própria existência, não controlam seus próprios objetivos, suas próprias metas, e são controlados e dominados pelos objetivos de outras pessoas, sendo feitos de escada, sendo feitos de degraus para outras pessoas pisarem e chegarem lá na frente, e você é colocado para trás. É assim que é feito o xadrez, é assim, né? Se você não ataca com tudo, se você não anda para frente, você vai ser atacado e vai perder o jogo. É assim que acontece em tudo nessa existência. Então, essa foi o meu resumo aqui, é meu posicionamento sobre a lei número 15 das 48 leis do poder. Então, isso é fundamental que você possa compreender como funcionar e como aplicar, né? Como que você vai funcionar com essa lei? Como que você vai aplicar? Simplesmente pensando, simplesmente com estratégia, e não deixando de forma alguma ser controlado por alguma coisa ou por alguma pessoa. Entendido? Então vamos agora para a próxima lei, que diz o seguinte:
É a lei de usar a ausência para aumentar o respeito e a honra. O que significa isso? É preciso, em alguns momentos da vida, você se ausentar. Sim, você se afastar daquele local em que você sempre é visto, sempre é escutado. Por quê? Porque se você já se estabeleceu em algum lugar, se você ficar ali toda hora, sempre aparecendo, não vai gerar nenhuma escassez. É preciso que as pessoas sintam a sua falta para você ser aclamado, para que você possa ser lembrado e visto como alguém que é importante. Se você está sempre ali presente, sempre fazendo barulho, vai estar vulgar, vai se tornar vulgar. Mas se por alguns instantes você se ausentar no momento certo, lembrando que não é sempre que é para aplicar essa estratégia precisa ser aplicada com muito cuidado, porque há o inverso, né? E algumas dessas leis têm um posicionamento correto e um posicionamento inverso. Então, essa lei tem um posicionamento inverso. Por quê? Porque tem alguns momentos que é preciso nos ausentarmos para zerar a escassez, aguçar a curiosidade das pessoas à nossa volta, a procura, né, por aquilo que estamos fazendo, por aquilo que estamos vivendo. Então, é importante sim ausentar para aumentar o respeito, a honra pelas pessoas e pelos ambientes que nós vivemos, mas tem momentos que nós não precisamos nem podemos nos ausentar, senão poderemos correr o risco de ser esquecido. Então tem um momento certo para aplicar essa lei e tem um momento certo para não aplicar essa lei, porque ela pode se tornar reversa. Então você deve saber com precisão os momentos que você pode se afastar ou não. Por quê? Porque o que se retrai acaba se tornando escasso, e isso estimula nas pessoas o respeito, a estima. E aquela pessoa que se permanece tempo demais em algum lugar acaba se saturando, né? Tudo no mercado é assim também. Aquele produto que tem demais, né, acaba se tornando barato. E aquele produto que vai se tornando escasso do mercado tende a se tornar mais caro. Pense em algum alimento que é escasso, ou seja, que é pouco encontrado. Por exemplo, o bacalhau. O bacalhau aqui no Brasil é mais escasso que nos países europeus. Então, obviamente, o bacalhau aqui é mais caro, justamente por isso, pela escassez de se encontrar bacalhau. Já um peixe mais encontrado, como por exemplo uma sardinha, é encontrado em feiras a preços baratos, a preço quase de banana. Por quê? Porque tem muitas sardinhas. Se bobear, né? Se você souber pescar, vai em algum lago e você consegue pescar. Mas vai pescar bacalhau para ver se você consegue. Você precisa estar em locais específicos, precisa estar muitas vezes em alto mar, né? Com equipamentos, com navio, com barcos, que seja, mas precisa ter uma estrutura para que você consiga capturar o bacalhau. Logo, o bacalhau vai se tornar o quê? Mais caro, porque é mais distante do nosso país e ainda é mais difícil de ser encontrado. Então o bacalhau vai se tornar mais escasso. Por exemplo, outra coisa do mercado, né, que você pode lembrar agora, por exemplo, frutas de Natal, castanhas que são importadas do exterior, se tornam o quê? Escassas aqui no Brasil e tem todo um custo de importação, por isso é mais caro, mais valorizado pela escassez. Já nos países onde tem muitas, né, Portugal e países assim frios, tem muitas castanhas e lá é barato, mais barato que banana aqui no Brasil, mas aqui é escasso, então aqui é mais caro. Então lembre-se que o valor das coisas muitas vezes é dado pela sua escassez. Quando uma coisa se torna escassa, ela é mais valorizada. As pessoas dão mais valor àquilo que é mais difícil de acontecer. Por exemplo, um evento que só acontece anualmente é muito mais valorizado que um evento que acontece mensalmente. E um evento que acontece em 5 em 5 anos, de 4 em 4 anos, como uma Copa do Mundo, que acontece 4 em 4 anos, é mais valorizado que outros jogos, né, de futebol que acontecem em períodos menores. Por quê? Porque é mais escasso, porque envolve mais pessoas. Então é todo aquele envolvimento por trás, porque é algo que acontece de pouco em pouco tempo, ou seja, você não vai poder viver aquilo tão cedo. Então há uma certa escassez. Tudo que é escasso tende a ser valorizado. Então esse é um princípio até mesmo do marketing que está contido dentro das 48 leis do poder. É preciso saber utilizar a escassez da forma correta. Claro, por exemplo, há momentos que se você aplicar a escassez você vai ser esquecido. Por exemplo, muitas vezes até mesmo num emprego ou num negócio, se você não aparece ou se você não dá a sua posição, você pode sim acabar esquecido, né? Por quê? Porque podem ver que você não está fazendo falta naquele momento. Mas se você sabe que a sua presença, as suas atitudes fazem muita falta, se você sumir, se você desaparecer por um momento,
você vai ser muito mais lembrado, porque você fazia falta. E se você fazia falta, obviamente você vai ser mais valorizado, porque vão perceber: nossa, eu não sabia que ele fazia tanta falta, eu não sabia que aquilo que ele executava aqui na empresa, aquilo que ele executava aqui na nossa parceria, no nosso negócio, era tão importante. E agora deu essa confusão toda simplesmente porque ele se ausentou um tempo, que ele viajou, enfim, gera a escassez. Mas vai que o que você realiza não é tão importante, então tome cuidado, porque pode ver: nossa, ele era um prejuízo aqui para nós, porque estava tendo custos e não estava gerando nada, tanto que ele agora não está aqui, né, trabalhando, por exemplo, ou fazendo qualquer coisa que seja uma parceria, mas e os resultados são os mesmos, então não faz diferença a presença dele aqui. Então pode ser sim esquecido e você perder também com isso. Então é preciso saber posicionar de forma correta como e onde usar a escassez. Sempre com estratégia. Então por isso que o título desse episódio de hoje é o xadrez da vida, porque tudo vai ser baseado em estratégia. Tudo, né? Todas as 48 leis do poder, se eu puder resumir em uma palavra, eu vou dizer o que? Estratégia. Estratégia, pensar de uma forma única, de uma forma que os outros não pensam. Saber articular as coisas e as atitudes que você toma de uma certa maneira que os outros não conseguem enxergar. É assim que os especialistas se destacam dos amadores. São pequenos detalhes, são pequenas circunstâncias, são coisas minúsculas que outros não veem, mas que o especialista vai lá e vê aquele detalhe. É por isso que ele é especialista. O especialista vê os detalhes de algo que os outros não vê. Por isso que os especialistas são reconhecidos. Porque os pintores mais famosos são mais reconhecidos, né? Por que eles ficaram mais famosos? Porque eles viam detalhes específicos, ou tinham um olhar específico diferente, que às vezes até na vida deles, enquanto eles viviam, não eram reconhecidos, mas depois foi reconhecido justamente pela singularidade, por detalhes, por traços que ninguém foi capaz de fazer e só ele foi capaz. Então ele foi reconhecido. E isso não é só depois que se morre, né? Durante a vida podemos sim ser reconhecidos se demonstrarmos uma singularidade que ninguém ou outra pessoa é capaz de executar. Então, bem simples de entender como aplicar a lei da ausência, né? Essa é uma lei para aumentar o seu respeito, seu grau de respeito perante as pessoas e seu grau de honra, né? Serviço de uma maneira muito mais especial. É um pequeno detalhe. Aplicar essa lei é um detalhe pequeno. Qualquer um pode aplicar. Não precisa ser inteligente, não precisa ter condições financeiras, não precisa ter grandes treinamentos para saber aplicar essa lei. É uma lei simples, uma lei que qualquer um pode aplicar, mas que é um detalhe que pode fazer toda a diferença em várias situações. Então, a lei da ausência é uma lei, sim, bem importante. E a lei número 16, se você quiser adquirir o livro, As 48 Leis do Poder, você vai ver lá na lei número 16. E aqui eu estou dando a minha perspectiva, a minha interpretação sobre essa lei, para que você possa entender, porque o livro é bem denso, o livro tem vários pontos de vista e você pode inclusive ler e estudar. Esse livro é um livro de estudo, é um livro para você ler, entender, interpretar e ver aonde você aplica essas leis na sua vida. Simplesmente isso. As leis do poder são leis extremamente estratégicas e que muitas vezes foram utilizadas em guerras, em táticas de guerrilha, em táticas de reis que dominavam outros povos. Então, são 48 leis que determinam que você pode sim alcançar muito mais poder do que você tem atualmente. É só questão de prática, é só questão de persistência e saber, né, o que você se identifica, o que você não se identifica, o que você quer e o que você não quer. Então, essa é a lei, né? A lei da ausência. Agora vamos para a última lei desse podcast, que é a lei que diz o seguinte: mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. O que significa isso? Significa você ser imprevisível. Significa que você vai dar os sentimentos às pessoas que você não toma atitudes previsíveis, ou seja, não podem calcular o que você vai fazer. Você deixa elas num tom, né, de mistério, que elas não sabem calcular o que você está pensando, o que você está fazendo. Você é imprevisível, uma atmosfera de imprevisibilidade ao seu redor dá a sensação que você é mais superior que elas, porque elas não conseguem te mapear o que você está fazendo, suas atitudes, como você realiza coisas que muitas vezes é até simples, mas quando não se consegue prever o que uma pessoa está fazendo, essa pessoa é tida como superior, é tida como habilidades
diferentes, especiais, porque você não sabe como ela está realizando essas atitudes. Então, já que a imprevisibilidade é tão importante, vamos entender aonde que ela é aplicada. Por exemplo, no xadrez contém, né, a essência da vida. Por quê? Primeiro você precisa o quê? Vencer. Você tem que ser extremamente paciente e previdente. E segundo, o jogo se baseia também em padrões, né? Sequências, ideias e movimentos que devem ser feitos em continuação, né? E através desses movimentos você vai montando a sua estratégia. Mas se o teu oponente não sabe que peça você vai mover, você está sendo o quê? Imprevisível. E quando você está sendo imprevisível, você tem muito mais chance de ganhar. Mas imagina que você revela, olha, na próxima jogada eu vou mexer esse pino aqui. Ele vai mudar a atitude dele baseado naquilo que você vai fazer. Mas se ele não sabe o que você vai fazer, muito mais fácil você tomar uma atitude e atacar mais forte esse seu adversário, porque ele não vai saber reagir simplesmente porque ele não sabe que você vai agir depois, né? Então ser imprevisível é muito importante em qualquer jogo, né? Já quando o adversário consegue ver, aquela pessoa segue sempre esse mesmo padrão. Quando ele reconhece que você tem um padrão de jogo, fica muito mais fácil dele vencer, porque ele sabe a sequência que você costuma jogar, com que peça você começa a iniciar aquele jogo. Então, muito mais fácil, vai conseguir calcular e vai te manipular para vencer aquela partida. Por quê? Porque ele está conseguindo calcular as ações suas. Agora, se você cada jogo utiliza uma estratégia diferente, ele não vai ter como prever, e muito mais difícil será para ele se destruir. E isso pode ser usado para você, né? Já se a outra pessoa não sabe desse princípio, é importante que você mapeie os traços que essa pessoa articula, as coisas, as circunstâncias. Isso estou dando exemplo aqui de um jogo de xadrez, e em qualquer área, né? Em qualquer existência, né? Que nós convivemos com as pessoas, se nós sabemos os comportamentos, nós prevemos as atitudes, e a partir dessas previsões nós podemos nos articular melhor, falar da forma correta e de certa forma persuadir, né, positivamente, para que os nossos objetivos sejam alcançados quando precisamos, por exemplo, de alguma atitude da outra pessoa, né? Se nós sabemos o comportamento, nós podemos saber o que leva elas a tomar ação e, né, mexer as peças de forma correta, né, entre aspas, para que ela tome aquela atitude que é preciso para algum momento, para alguma coisa, né? Então, assim, quando nós sabemos que o adversário é previsível, fica muito mais fácil saber o que eu vou fazer para alcançar aquilo que eu desejo, porque eu estou sabendo que o concorrente, que o inimigo, enfim, que aquela outra pessoa está planejando. Se você sabe os planos do seu inimigo, fica muito mais fácil você bolar os seus. Agora, se você não sabe os planos, fica muito mais difícil. Lembre-se, os animais, né? Vamos usar aqui outro exemplo. Os animais têm padrões, né? Os animais geralmente acordam naquela hora, dormem naquela mesma hora, tem um certo padrão, estão na toca naquele mesmo horário. Por isso fica muito mais fácil um caçador atacar. Porque você acha que um caçador consegue, né, atacar e caçar rapidamente qualquer animal? Porque um caçador experiente, né, ele já mapeou, né, ele já tem estudado os horários certos que as presas estão mais vulneráveis, que as presas estão sendo mais fáceis de ser atacadas, e ele vai lá naquele horário. Por exemplo, o horário de atacar um certo animal é um horário diferente do outro, porque aquele animal naquele momento ele está dormindo, então fica mais fácil, naquele momento ele está mais distraído. Então tem momentos específicos que um caçador utiliza para caçar as suas presas, porque ele mapeia. Os animais têm muitos comportamentos previsíveis, eles não fazem coisas imprevisíveis tanto, né? Algumas coisas mudam, claro, eles não são fixamente um horário específico todo dia que eles acordam naquele segundo, naquele minuto, mas há uma certa constância de previsibilidade que fica muito mais fácil de atacar. Agora, se você não é um caçador experiente, né, como eu não sou, se eu for querer caçar algum animal, eu não vou saber, né, o momento que é mais fácil, né, o momento que é melhor para atacar. Eu posso atacar numa hora que ele está acordado, e quem vai ser atacado vou ser eu, porque o momento não é aquele, o momento de atacar não é aquele. Então tem um momento certo para você partir para o ataque, um momento certo para você recolher, um momento certo para você afiar o machado, um momento certo para você botar, né, munição na sua espingarda para se preparar para o ataque. E tem um momento que você vai ter que ir lá e bravejar, seguir em frente, e é naquele momento que você vai conseguir. Então quando você consegue prever, fica muito mais fácil de você vencer. Agora, ao contrário, né, quando você se mostra muito previsível para as pessoas, será muito mais fácil as pessoas te
derrotarem, as pessoas te vencerem, te manipularem até mesmo, porque você está sendo muito previsível. Porque o governo consegue tantas vezes manipular as pessoas? Porque o governo sabe exatamente o que as pessoas gostam, o que as pessoas querem, o que ilude, né? Por exemplo, segurança, saúde, alimentação, são coisas que as pessoas buscam, então é previsível. O governo sabe, qualquer político sabe que as pessoas querem. É isso, é segurança, saúde, educação. Então o governo vai lá e faz promessas disso. Por quê? Porque baseado nessas promessas, o povo vai acreditar e vai votar neles. É previsível, né? Ele, obviamente, não tem uma pessoa que não queira, né, saúde, que não queira mais segurança, que não queira mais educação. Então, qualquer político que prometer isso e souber ter argumentos suficientes vai ter grandes chances de receber votos. É óbvio, né? Porque a grande massa, né, da sociedade tem essa crença, tem esse pensamento, é previsível, né, e não esconde, né, o que a pessoa deseja. Então, todo político sabe, vai lá e articula o seu discurso para poder convencer, persuadir a população de acordo com o que ele deseja, porque ele sabe o que faz as pessoas se motivarem a votar. Então ele vai lá e entrega exatamente o que as pessoas estão querendo. Aqueles que vencem são aqueles que entregam exatamente, ou prometem pelo menos entregar aquilo que as pessoas tanto buscam. E isso, né, varia, né, de tempo em tempo as pessoas estão querendo um pouquinho diferente, mas tem umas coisas que mantêm padrão. Então todo político experiente sabe dessas artimanhas e por isso consegue atacar da forma correta. Já aqueles que muitas vezes estão iniciando não sabem direito, né? Não sabe se existe uma grande, vasta opção, né, que as pessoas querem, e saber os problemas de uma sociedade é importante, né, para saber conseguir eleger, no caso de um político. Então, em tudo na vida é assim. Se você sabe o que, né, o seu alvo quer, você fica muito mais fácil de persuadir, muito mais fácil de fazer negócio com ele, porque você vai ter que oferecer o que ele está querendo. E oferecendo o que ele está querendo, prometendo oferecer, vai ser muito mais fácil de você, né, conseguir conquistar a confiança dessa pessoa. Então, lembrando que essas leis precisam ser utilizadas da forma correta. Essas leis precisam ser utilizadas para o bem, de forma alguma podem ser utilizadas para o mal, porque muitas dessas leis que eu estou dizendo aqui, há pessoas astutas que utilizam para maldades, como, né, até citei a questão dos políticos. Então essas leis precisam ser utilizadas com sabedoria. Essas leis são, sim, né, entre aspas, poderosas, e, né, cabe a você, a sua consciência, de utilizá-las da forma correta. Então, um alerta, né, importante que eu preciso deixar aqui após, né, falar essas estratégias, é que é preciso aplicar de uma forma certa, uma forma que você não esteja indo contra as pessoas, mas que você precisa saber que as pessoas muitas vezes praticam essas leis, e aí sim se defender com as artimanhas que esse livro nos oferece. Então, beleza, né? Vamos finalizando esse podcast e te desejo muita sabedoria, muita estratégia para vencer o xadrez na vida. O xadrez da vida é um grande jogo. A vida é um jogo. Para se ganhar dinheiro na vida é um jogo. Tudo na vida é um constante jogo, uma constante partida em que você precisa vencer o seu oposto, que você precisa alcançar, né, a vitória. É isso, exatamente isso. Você precisa vencer. Tudo na vida você precisa vencer, ou você acaba sendo vencido. Isso não significa que você precisa destruir as pessoas, isso não significa que você precisa, né, se afastar de todo mundo. Não, você precisa se unir. A união faz sim a força, mas é preciso derrotar aquilo que é a sua fraqueza. Derrotar aquilo que é ruim dentro de você e aquilo que é externo, que também é ruim, né? As fraquezas ambientais, as fraquezas internas, né? E potencializar aquilo que você tem de mais forte, aquilo que é uma oportunidade, você precisa ir lá, agarrar e trazer para si antes que o outro agarre e pegue para ele. Todas as oportunidades, todas as coisas maravilhosas estão no universo, estão disponíveis a todos. As grandes ideias, as grandes invenções estão aí disponíveis para todos, e as pessoas estão pegando. Resta você pegar ou não pegar essas oportunidades, essas ideias que a todo dia caem, né, sobre as pessoas, porque tudo é ideia, tudo está fluido no meio ambiente, tudo vem da nossa mente. Qualquer mente pode capturar diversas ideias, porque não existe ninguém mais, né, inteligente que outra pessoa. Não existe. Todos nós somos capacitados da mesma forma, todos nós somos seres humanos com as mesmas capacidades, e as habilidades são desenvolvidas através da resiliência, através da força de vencer. Então acredite no seu potencial, siga em frente, e vamos iniciar mais uma semana com muita garra, com muita determinação, e te aguardo, obviamente, no próximo podcast, A Hora da Ação. Até lá, meu forte abraço, e te vejo no próximo episódio.